Segunda de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. A palavra do Senhor diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto, o apóstolo Pedro, obviamente, está preocupado com a nossa eternidade. E ele traz da parte de Deus o que eu chamaria mais do que um conselho ou mera orientação. Ele traz, na verdade, uma diretriz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Você pode repetir comigo: diligência. A palavra diligência significa dedicação, empenho. Então, ele está dizendo: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Na NVI, a Nova Versão Internacional, esse texto foi traduzido assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. A preocupação do apóstolo é que ninguém tropece ao longo da caminhada. A preocupação do apóstolo é que nos seja amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele claramente indica: não será alcançada única e simplesmente por conta da eleição e da vocação. Nós não podemos negar esse aspecto, a parte de Deus nessa obra de salvação. Mas de acordo com a palavra de Deus, também não podemos negar que existe a nossa parte. Ele está dizendo: vocês têm que confirmar o chamado e a eleição de vocês. Vocês têm que consolidar. A tradução brasileira diz: vocês têm que tornar mais firme, fazer mais firme a vocação e a eleição de vocês. Então, o que eu quero falar com vocês hoje envolve aquela parte que é nossa, num ambiente de interação com Deus. Nós muitas vezes temos uma inclinação a projetar a ideia tanto de vida cristã como da obra de Deus nas nossas vidas, quase como se fosse uma obra unilateral, única e exclusivamente da parte de Deus. A verdade é que nós precisamos interagir com Deus. Muitas vezes na nossa cabeça o conceito, e já que a salvação é pela graça, a gente não tem que fazer nada. Não, a verdade é que nada que a gente faça nos tornará merecedores, por isso que é graça. Mas isso não significa que, mesmo tendo sido alcançados pela graça e não sendo merecedores, que a gente não tenha nada a ser feito. Na verdade, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. A Bíblia diz: isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós sabemos que as obras não nos salvam, mas isso não significa que elas não tenham o seu lugar na caminhada cristã. Então, é importante que a gente pense de forma correta essa interação com Deus. Então, para que eu seja salvo pela fé, obviamente eu já tenho a minha parte. Qual era a mensagem de Jesus que ele ordenou fosse depois continuada pelos apóstolos e pela igreja? Ele diz, lá em Marcos, no capítulo 1, arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação foi providenciada por Deus, foi concretizado pela obra de Cristo na cruz, mas o homem ainda tem que se arrepender. O homem ainda tem que crer para poder receber os benefícios dele, do que Cristo fez. Então, não é uma obra unilateral, tem a nossa parte. E a nossa parte não envolve apenas o exercício de fé para entrar. Mas mesmo que a gente vá falar por enquanto só de fé, eu acredito que às vezes a gente pensa na fé quase como se fosse sinônimo de uma coisa que não pode ter nenhum tipo de esforço, empenho ou dedicação. E eu diria que esse é um conceito limitado de fé. Quando a gente olha a perspectiva bíblica de fé, tem que ter um conceito abrangente da forma como a Bíblia apresenta. Por exemplo, a fé tem uma confissão. Em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. A Bíblia diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé do coração precisa ser verbalizada, precisa ser confessada. A fé tem uma confissão. Não tem como você excluir
a confissão da fé, e a fé continuar sendo fé do jeito que a Bíblia diz que tem que ser. A fé também tem uma visão. A pastora, a Bíblia diz que a fé é a convicção do que não se vê com o olho natural. Mas a fé enxerga aquilo que o olho natural não enxerga. Por exemplo, Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. A fé, ela enxerga a materialização da promessa antes de acontecer. A fé se antecipa e ela tem a capacidade de enxergar aquilo que temporalmente falando ainda nem aconteceu, mas ela tem a sua visão. E se você tentar simplesmente separar e dizer que a visão não participa da fé, a fé já não é mais fé, pelo menos não do jeito bíblico. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a fé não tem só uma confissão e só a visão. A fé também tem obras. Tiago capítulo 2, de 14 a 16, é muito claro em dizer que Raabe, ela foi justificada pela fé e também por obras. Não está falando de obras que substituem a fé. Está falando de obras que são uma extensão dessa mesma fé manifestada. Por que eu estou dizendo isso? A intenção da minha mensagem hoje é apresentar talvez o outro prato da balança para tentar gerar um equilíbrio do assunto de performance que eu abordei aqui algumas semanas atrás. Quando falei do princípio de até que nada mais importe, bati muito no fato de que a performance não pode substituir a paixão. Mas, obviamente, tentei deixar claro no dia, porque tem sempre aqueles irmãos que têm o dom de distorcer o que você fala. Outro dia um falou, Subirá está dizendo que não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, não adianta jejuar, e não foi isso que eu falei. Eu disse que a performance dessas coisas não pode substituir a paixão, mas ela deveria ser uma consequência da paixão e do interesse pelo Senhor. Então, quando você entende que ela não substitui a essência, mas ela vem como um efeito colateral, como um desdobramento, como uma consequência, então nós estamos colocando a performance no lugar certo. A mesma coisa em relação ao assunto de fé e obras. Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O crente tem a mania de ler ali só o versículo 8 e 9 e ele para. Mas o versículo seguinte, o 10, que é uma continuação, diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, os versículos anteriores diz que as obras não nos salvam, mas o versículo 10 diz que nós fomos salvos para as obras. Em outras palavras, as obras jamais deveriam substituir a fé para a salvação, mas elas deveriam ser uma extensão da fé que nos salvou. Dá para entender a diferença? Então, quando o apóstolo Pedro está falando aqui sobre confirmar a vocação e eleição, sobre agirmos de forma que não só a gente não tropece, mas que nos seja amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está destacando a nossa parte, que envolve, obviamente, um comportamento, uma atitude, uma performance, como extensão da nossa fé e não substituição dela. Então, eu não quero tentar, por um lado, corrigir um extremo e um erro, e de repente a gente ir para o outro, onde não existe lugar para nenhum tipo de performance. Na verdade, hoje eu quero falar a respeito da importância de nos dedicarmos, de nos esforçarmos, de darmos o melhor de nós. O tema da minha mensagem hoje é faça o melhor para Deus. Você pode repetir isso? Diga, faça o melhor para Deus. Para ficar mais bonitinho, fala para alguém ao seu lado, faça o melhor para Deus. Quando a gente olha para a perspectiva bíblica, é importante, e é muito importante, que a gente entenda essa declaração que nos chama a um lugar de diligência, de dedicação cada vez maior. É importante que a gente entenda que isso vai garantir que a gente não tropece, vai garantir a entrada no reino de nosso Senhor Jesus. Eu tenho falado muito ultimamente aqui das 3 etapas da vida cristã: porta, caminho e alvo. Jesus falou, há uma porta estreita, um caminho apertado que conduz à vida. E ele simplificou em 3 etapas: porta, a entrada, caminho, a jornada e o destino. Ele está falando da vida, mas Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é nada mais, nada menos do que o destino eterno para o qual eu e você fomos chamados, é aquilo que nos está preparado. Na hora de passar pela porta, não é uma obra unilateral, eu tenho que me arrepender e crer, e eu tenho que cooperar com Deus. Ao longo de todo o caminho, e até que a gente cruze a linha de chegada, e nos seja amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos entender que não depende de uma obra única da parte de Deus, mas da nossa interação com Ele. E que nessa interação nós precisamos aprender a fazer o melhor.
primeiro ponto na nossa conversa aqui, na nossa argumentação, é uma pergunta. O primeiro ponto da minha mensagem: há lugar para o esforço na vida cristã? Porque muitas vezes esse conceito nosso de uma graça que combina com a fé é quase como assim: em momento nenhum eu preciso fazer nenhum tipo de esforço. E eu quero te mostrar que isso não é verdade. Obviamente nenhum tipo de esforço substitui a fé, mas a fé implica em obras de fé, e nisso o esforço e a dedicação aparecem bastante nas Escrituras. Então vamos ver alguns textos bíblicos. Abra comigo aí, por favor, em Atos, no capítulo 24 e no versículo 16. Nesse texto nós temos uma declaração do apóstolo Paulo. E ele diz: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Obviamente Paulo não está falando de um esforço que o leve a nenhum tipo de merecimento de coisa nenhuma. Mas ele está falando de um comportamento necessário. Ele está falando da sua conduta. E ele diz: eu me esforço por manter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então ele está falando de esforço, sim. Segundo texto, Colossenses capítulo 1, versículo 29. Aqui, diferente do primeiro que ele fala de ter uma consciência pura, ele está falando também da pregação do Evangelho. E ele diz em Colossenses 1, 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A declaração do apóstolo Paulo é: eu me afadigo, eu me esforço o mais possível, ou o máximo possível. Eu dou o melhor de mim, eu ponho tudo de mim para poder cumprir aquilo que me foi designado. Efésios capítulo 4, versículo 3. Aqui Paulo já não está falando de si, ele está trazendo uma instrução para os cristãos. E ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui Paulo não só está dizendo: eu me esforço pela minha consciência pura, eu me afadigo pela pregação do Evangelho, me esforço o mais possível. Agora ele está dizendo: vocês também têm que se esforçar para manter o vínculo da paz. Se esforçar diligentemente, é esforço e dedicação combinadas. Ao longo das Escrituras nós vamos achar em muito esse compartilhar, esse ensino está longe de ser exaustivo sobre o tema. Na verdade, talvez porque a gente criou uma maneira de pensar que exclui da vida cristã o esforço e a dedicação, a gente passa por muitos desses textos, talvez sem perceber o que é que está por trás da declaração. Mas quando a gente começa a ter a lente correta, a maneira correta de olhar e perceber, a gente vai ficar impressionado com a quantidade de textos que tratam do assunto. E se a gente começar a falar, além de vida cristã, do ministério, esses textos ainda aumentam e aumentam muito. Eu quero te mostrar mais dois textos agora na perspectiva do esforço no ministério. O primeiro deles, Romanos, capítulo 15. Mais uma declaração de Paulo. Romanos, capítulo 15. E eu quero ler a partir do versículo 18 até o 20 e 21. Aqui o apóstolo Paulo diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ele diz: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Vamos fazer uma pausa? Em primeiro lugar, quando Paulo está falando de conduzir os gentios à obediência, ele está falando da conversão, por palavra e obra, força de sinais e prodígios, o poder do Espírito Santo. Ele não está falando de algo que é exclusivamente seu. Tanto que ele diz: eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, a não ser daquelas que Cristo fez por meu intermédio. Paulo começa a apresentar os resultados do seu ministério, e é óbvio que ele está dizendo: eu não poderia fazer isso sem Jesus, eu não poderia fazer isso de mim mesmo, eu não poderia fazer isso sozinho. Tanto que a linguagem que ele usa é as coisas que Cristo fez por meu intermédio. Ele está deixando claro: não sou eu, não se trata apenas de mim. Mas se por um lado nós não podemos excluir Cristo e achar que Paulo fez sozinho, porque Cristo é que fez por intermédio dele, por outro lado, nós também não podemos acreditar esse trabalho todo só a Cristo e excluir Paulo, porque sem Paulo Cristo não teria feito. Olha o que ele diz no verso 20: esforçando-me desse modo,
por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. E ele começa a falar que para que essa realização das coisas que Cristo fez por meio dele, foi necessário da parte dele esforço. Foi ele que decidiu, desde Jerusalém, circunvizinhança até o Ilírico, cobrir uma grande extensão geográfica proclamando a palavra de Deus. Foi ele que deu o melhor de si, foi ele que decidiu não parar diante de nenhum tipo de dificuldade para que isso acontecesse. Então aqui nós precisamos enxergar de forma equilibrada a maneira como o ministério acontece. Reconhecer o que Cristo fez por meio dele, né? Mas nós precisamos entender também o que Cristo não faria sem ele. Eu me lembro, há 25 anos atrás, eu estava participando de uma reunião e um ministro, um homem de Deus, veio para ministrar num evento, e nós tivemos uma reunião específica para pastores e líderes. E ele tinha vivido uma experiência tremenda, um verdadeiro avivamento nas ilhas de Trinidad e Tobago. E ele começou aquela conversa com a liderança dizendo: eu quero compartilhar com vocês qual foi a chave responsável para que nós vivêssemos aquele avivamento nas ilhas de Trinidad e Tobago. Pensa numa turma, né, atenta, no suspense, querendo aprender. E aquele camarada diz: e a chave sou eu. E a gente levou um susto. Primeira coisa que eu pensei, sujeitinho, prepotente, arrogante. Ele vem dizer que a chave do avivamento é ele, vem estar falando de Deus. Enquanto estou questionando isso, ele do púlpito retruque: você ainda deve estar pensando aí que ele devia estar acreditando a Deus o motivo do avivamento. Ele falou: e eu vou discordar do que você está pensando aí. Porque Deus estava naquelas ilhas Trinidad e Tobago por séculos. Enquanto Deus estava lá, só ele não teve avivamento. Avivamento aconteceu quando eu cheguei. Aí, ao mesmo tempo que eu achei um pouco mais arrogante, eu comecei a pensar: por que Deus estava lá esse tempo todo e também não fez? Ele começou a dizer: nós precisamos parar de acreditar que as coisas vão acontecer de forma unilateral com Deus, enquanto nós não nos unirmos com Ele, para que Ele tenha voz e expressão através de nós. Aquilo que Ele quer fazer não pode acontecer. A razão pela qual Isaías ouve o clamor de Deus: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus está dizendo: eu preciso que vocês me representem na terra, eu preciso que vocês me expressem. Então ele diz: todo esse tempo que Trinidad e Tobago tinha Deus, mas não tinha eu, não teve avivamento. Quando eu cheguei e decidi cooperar com ele, o avivamento chegou junto. E sabe, Paulo não está falando de algo diferente. São coisas que Cristo fez por meu intermédio, sim, mas eu me esforcei, eu dei o melhor de mim para que Cristo encontrasse vazão em mim para poder se manifestar. Ao longo das Escrituras nós vamos perceber esse tipo de conversa. Aliás, vamos voltar para 2 de Pedro, capítulo 1, que é o texto que nós lemos inicialmente. E dessa vez vamos lá no versículo 15. Agora a declaração do apóstolo Pedro. Ele diz: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Se você olhar a partir do versículo 12, ele está dizendo: olha, vocês já estão instruídos a respeito da verdade, já estão firmados nela, mas eu vou continuar batendo na mesma tecla. E agora ele diz: eu vou me esforçar diligentemente, para que mesmo depois da minha partida, mesmo depois que eu tiver ido embora, eu me assegure que esse legado foi tão fortemente transmitido, que isso em momento nenhum seja colocado em xeque. Mas a linguagem é a mesma: eu vou me esforçar diligentemente. Há lugar para o esforço na vida cristã? Óbvio que sim. Não tem como a gente questionar e anular isso. Há um lugar na vida cristã onde o esforço resolve as coisas sozinho, sem a graça de Deus? Não. Mas há um lugar onde ele é uma extensão da própria fé que praticamos? Com certeza. Não só o esforço. Eu quero falar agora um pouquinho de diligência, que é a dedicação, que é o empenho. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, a gente já leu os versículos 10 e 11, agora acabamos de ler o 15. Se você puder, volta comigo lá no versículo 5. 2 de Pedro 1,5, ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, a NVI sempre traduz isso como empenho, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. É lógico que a fé é a base, o fundamento. Ele fala de outras coisas que se somarão, serão unidas à fé, serão acrescentadas à fé, e que nesse acréscimo de outras virtudes junto à fé, nós vamos dar o melhor de nós e a nossa diligência. Então não é uma substituição, é um acréscimo, uma expressão da própria fé. Mas eu gosto da frase que ele usa aqui, no início do versículo 5, reunindo toda a vossa diligência. Eu vou falar melhor sobre isso mais para o final, mas Deus espera nada mais, nada menos do que o seu tudo em todas as áreas, inclusive na sua diligência, na sua dedicação e no seu empenho.
Olhando para as Escrituras, há vários aspectos dessa diligência, dessa dedicação que nos são apresentados. O versículo inicial que nós lemos, o 10, ele fala sobre uma diligência cada vez maior. Ou seja, uma dedicação hoje, mas eu já não estou usando todo, estou usando todo o nível que eu cresci até aqui, mas eu posso crescer a ponto de conseguir ter uma dedicação cada vez maior. Então, ele está falando de coisas que vão evitar que a gente tropece. Ele está falando de coisas que vão garantir a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus. Agora, a pergunta é, se é possível confirmar a vocação e eleição, se é possível não tropeçar nunca em tempo algum, se é possível garantir a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por que é que tem tanta gente tropeçando e abortando isso? Porque, de alguma forma, em vários aspectos da proclamação do Evangelho, a gente tem permitido que uma certa mutação da doutrina aconteça. Nós ensinamos muito pouco sobre a nossa responsabilidade, sobre o nível de interação que cada um de nós deve ter com Deus, sobre o nível de dedicação, sobre o nível de entrega. E isso também é parte necessária daquilo que eu e você precisamos compreender no Evangelho. Eu garanto para você que se tem muita gente tropeçando e abortando a caminhada, não é porque Deus não esteja fazendo a parte dele, é porque nós não estamos fazendo a nossa. E talvez não estamos fazendo, não é só porque a gente acordou uma manhã pensando em sabotar o cristianismo, é porque provavelmente nós não entendemos. Eu tenho repetido uma frase, que o entendimento errado te leva a uma crença errada, e uma crença errada te leva a resultados errados. Eu li uns dias atrás uma declaração do Stanley Jones, que foi um missionário, a maior parte da sua vida, um missionário metodista na Índia. Quando falamos de Índia, gente, estamos falando de um contexto cultural muito diferente do nosso. Estamos falando não só de crenças diferentes, mas de um contexto até de perseguição e proibição à conversão. Nesse ambiente, Stanley Jones afirmou, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. E esse negócio me fez parar para pensar. Porque sabe, querido, em todo lugar na história da igreja onde existe perseguição, os crentes e a fé se fortalecem. O anticristianismo não tem tanto poder de parar a igreja como o subcristianismo tem. É quando nós permitimos que o evangelho se dilua a um evangelho meia boca, onde requer um mínimo de nós, transfira toda a responsabilidade para Deus. É um evangelho só de direitos e de poucos deveres. É o evangelho do bônus sem nenhum tipo de ônus. Quando nós começamos a reduzir o cristianismo a um subcristianismo, nós estamos dando tiro no pé, perdendo a nossa força e estamos diante do verdadeiro inimigo que nos impede de viver a plenitude de Deus. Vai comigo para o livro de Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. E vamos dar uma olhada nos versículos 11 e 12. Aliás, se você lê a epístola de Hebreus, numerando a quantidade de vezes que há exortações para que não se desista, não se desanime, não se pare no caminho, não se abandone a fé, você vai ficar impressionado que essa talvez seja uma das epístolas que mais tem esse teor de conversa. E aqui, nesse ambiente dessa mesma epístola, que o autor diz, verso 11 e 12 de Hebreus 6, desejamos, porém, continue cada um de vós. Esse cada um de vós não é só o todo mundo, a coletividade, é o todo mundo de cada indivíduo fazendo a mesma coisa. É um todo mundo que mexe com a individualidade de todos, vamos dizer assim. Continue cada um de vós mostrando até o fim, diga comigo até o fim. Ele diz a mesma diligência para a plena certeza da esperança. A mesma dedicação, mantém até o fim, não diminui. Não deixa ela arrefecer. Olha o verso 12. Ele diz, para que não vos torneis indolentes. Indolente é negligente, é o oposto do diligente. É o oposto do dedicado. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança ou paciência herdam as promessas. Obviamente a fé não foi excluída porque a diligência entrou. Eles continuam sendo herdeiros por meio da fé, mas ele está dizendo não é só fé. Você vai ter que perseverar, enquanto persevera, você dá o melhor de si, você aplica toda a diligência. Agora a conversa de a mesma diligência até o fim, ela tem um contexto, que é o versículo 10.
Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Sabe o que ele está dizendo? Gente, vocês começaram bem. Vocês começaram mandando um alto nível de dedicação, de entrega, de rendição. E diz agora, mantenha a mesma diligência até o fim. Porque de alguma forma, nós parecemos acreditar num evangelho que é vivido de uma forma bem emocional. O impacto da experiência com Cristo, o primeiro amor, a gente sai que nem louco, levando tudo no peito, querendo dar o melhor de nós. Mas com o tempo, nós temos a inclinação de diminuir a nossa paixão, a nossa rendição, a nossa entrega e o nível da nossa dedicação. Ele está dizendo, mantém, não baixa a sua dedicação. Se tiver que ter alteração do nível de dedicação, a Bíblia diz, é diligência cada vez maior, nunca menor. Não tem como a gente honestamente ler a Bíblia e negar o lugar, não só do esforço, que eu falei em primeiro lugar, negar não só a importância da diligência, que eu falei aqui em segundo lugar, mas acredito que para que a gente entenda isso, nós temos que equilibrar o conceito de outras duas coisas, que a não compreensão dela gera confusão. Pastor, é possível entrar forte no esforço, na diligência, e acabar anulando ou negando a fé? Sim, nós temos um exemplo disso na história, onde obras passou a significar o meio através do qual se conseguiria a salvação, quando a Bíblia diz claramente que não é isso. Então, se tivermos a perspectiva errada, nós vamos de fato para o outro extremo. Mas como equilibrar essa ideia de manter a fé e sem negar, substituir ou concorrer com a própria fé, tem uma extensão dela que se manifeste em esforço e diligência. Eu acredito que é quando a gente consegue entender a diferença de duas coisas que são fundamental e essencialmente diferentes, mas a gente mistura. É a diferença entre ser amado por Deus e viver uma vida cristã que seja agradável a Ele. São duas coisas bem distintas, mas de alguma forma a gente mistura isso na prática. A primeira, o ser amado por Deus, determina o nosso valor. Reflete quem Deus é e também o que nós somos diante dEle. A segunda não tem nada a ver com o seu valor, nem com quem Deus é, nem com quem você é. Ser agradável a Deus tem a ver com o nosso comportamento. E para exemplificar isso, eu vou contar uma história que eu acho que talvez seja uma boa forma da gente fazer a distinção. Mais ou menos entre fim de março, acredito que na verdade deva ter acontecido em abril de 2010. Israel, meu filho, estava com 11 para 12 anos na ocasião. Ele chega um dia da escola, e eu não precisava de nenhuma revelação, a linguagem corporal já entregou ele. Eu percebo a maneira que ele vem se aproximando, olhando para mim, abaixando a cabeça, evitando contato visual. Ele está com um comportamento nervoso, uma fala baixa. E chegou, quando estava bem perto, eu vi que ele até tremia um pouco. Eu pensei, não deve ter aprontado nada de ruim na escola, senão a escola teria me notificado. Então, por dedução, falei, pelo jeito você me trouxe um boletim escolar, que deve estar com uma nota terrível, você está morrendo de medo de me entregar e ter essa conversa. Ele já me olha com a cara de como você sabe disso, né? Quase como assim, Deus te revelou, pai? Falei, não, é a época do ano, do boletim, o seu comportamento está me levando a acreditar nisso. Mas, quando ele entregou aquele boletim que tinha uma nota vermelha, pensa no menino, estava com medo do pai. Mas era um negócio assim, eu vi que aquilo estava fazendo mal para ele. Falei, filho, peraí, nós vamos conversar daqui a pouco do boletim. Por enquanto, esquece o boletim. Falei, preste atenção em algo, você tem que entender algo. O amor, o meu amor por você, o amor que eu sinto, que eu tenho por você, é pelo que você é. Você é meu filho, ok? Ok, pai. Eu falei, nada que você faça de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você faça de ruim vai fazer eu te amar menos. Não é a sua performance que determina a sua aceitação, o seu valor nessa casa ou no seu relacionamento comigo. Vamos tirar esse fardo das suas costas. Irmão, pensa numa cara de alívio, acho que é uma tonelada de cima do menino. Mas enquanto aquela tonelada saía, um arzinho de malandragem parece que foi entrando junto, estampando o rosto, quase como quem diz, então liberou geral? Vai me amar de qualquer forma? Eu falei, olha, por outro lado, se você quiser me agradar, a conversa é outra. E agora nós vamos voltar no boletim. O tanto que você é amado tem nada a ver com o boletim. O tanto que você me agrada tem a ver com o boletim. Vamos fazer a diferença de uma coisa e outra. Irmão, Jesus falava a respeito de agradar o Pai. Isso é parte da doutrina bíblica, eu quero te mostrar isso. Mas nós precisamos entender que Deus ama todos nós igualmente. Essa é a hora que você tem que falar amém.
Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Senão, não. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos se salvem. Chegue ao pleno conhecimento, né, da verdade. Irmão, o que Deus quer de bom para um, quer de bom para o outro. Ele pode ter propósitos diferentes para que a gente cumpra. Mas, falando em termos das dádivas, do que Ele tem a oferecer, o que Ele quer para um, Ele quer para todo mundo. Em Atos 10:34, Romanos 2:11, a Bíblia diz que Deus não faz acepção, não faz diferença de pessoas. O meu propósito não é ser exaustivo nisso, mas a Bíblia é clara. Deus não ama mais a um do que a outro, Deus ama todos nós igualmente. Isso não é uma boa notícia? Agora, você pode ter duas pessoas que são igualmente amadas por Deus, mas que estão em níveis diferentes, no tanto que estão agradando ou desagradando a Deus, ainda que sejam igualmente amadas. Por exemplo, em Romanos 8:8, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você tem duas pessoas. Os dois são igualmente amados por Deus. Mas um está na carne e o outro decidiu viver no Espírito. Então você tem duas pessoas igualmente amadas, mas um agradando e outro desagradando. A questão de agradar ou desagradar não define o valor que eles têm aos olhos de Deus, mas define o resultado que eles vão ter na sua caminhada cristã. Porque embora Deus não faça acepção de pessoas, Ele faz de atitude. A Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Deus está amando os dois igualmente. Mas aquele resultado não tem nada a ver com o amor dele. Aquele resultado foi determinado pelo comportamento. E nós precisamos entender um lugar do comportamento que não muda o nosso amor, não nos faz merecedores de nenhuma bênção maior ou melhor por si, mas que produz um resultado de satisfação no coração de Deus diferente. Esse tipo de coisa precisa ser entendido corretamente e na perspectiva bíblica. Então me permita te mostrar isso em mais um texto bíblico. Vá comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Nós vamos ler principalmente o 1 e o 2, mas vamos ler um versículo de cada vez. Versículo 1 de 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Observe a frase, no Senhor Jesus. Que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então ele está dizendo, exortamos no Senhor que como vocês receberam de nós, através do nosso ensino, da nossa ministração, do exemplo, de um discipulado do dia a dia, da nossa conduta e referência. O quê? A maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Sabe o que os apóstolos estavam dizendo? Isso é o que nós ensinamos para vocês. Isso é parte da nossa doutrina. Levar vocês a uma consciência que é um estilo de vida que deve ser vivido de forma que agrade a Deus. Esse estilo de vida não necessariamente fará ser mais amado, mas ele precisa te levar a um lugar onde você agrade a Deus, onde você cumpra com aquilo que Ele espera de você. Agora, olha que interessante, ele diz, vocês efetivamente estão fazendo. Ele está dizendo, vocês não só estão fazendo, mas estão fazendo bem, mas eu espero que vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque diligência, dedicação, empenho, agradar a Deus é algo no qual a gente deveria continuar crescendo. Eu ainda olho para alguns e digo, se estacionar e não baixar o nível já seria um lucro, mas a proposta de Deus é que a gente cresça. Agora olha o verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele está dizendo, gente, isso não é ensino humano. Não é a gente querendo botar uma carga e um peso religioso sobre vocês. E de vez em quando tem gente, quando você começa a falar de responsabilidade, de deveres, quando você começa a falar da necessidade de corresponder, estão tentando botar peso. O apóstolo Paulo está dizendo, essas instruções nós vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele está dizendo, não é ideia nossa, não é o nosso padrão. É o cabeça da igreja que determinou isso. E nós só comunicamos a vocês o que nós também recebemos dele. E nós estamos exortando vocês agora da parte dele a continuar vivendo dessa forma e progredindo no que diz respeito a agradar a Deus. Isso é parte da doutrina bíblica. Agora, onde é que o esforço e a diligência que eu falei antes entram na vida cristã? Não no lugar onde você se torna merecedor
de nada maior do que já era antes, não no lugar onde você é mais amado ou aceito do que antes, em absoluto não é isso que vai interferir. Essas coisas estão relacionadas com a questão de agradar a Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 9. Aqui o apóstolo Paulo diz: é por isso que também nos esforçamos, de novo o esforço, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Qual a razão do esforço, da diligência, da dedicação? Tem nada a ver com ser amado. Não tem nada a ver com merecer coisa alguma, mas é uma extensão daquela fé que já entende o que recebeu e que quer corresponder à altura do investimento daquilo que recebeu, que entende essa responsabilidade de agradá-lo. Agora, quando falamos de agradar a Deus, aí nós precisamos entender que isso não tem a ver só com a sua vida devocional, com a sua vinda no culto, com a fazer aqui ou ali, dentro do que a gente isola ser isso é que é vida espiritual, vida cristã, o resto é natural. Eu quero terminar essa ideia que nós estamos trabalhando, tentando mostrar para você o que realmente Deus espera de cada um de nós, agora numa outra perspectiva. Colossenses, capítulo 3, verso 22 a princípio. Depois nós vamos ler o 23 e o 24. No 22, o apóstolo Paulo diz servos. Essa palavra servos, a NVI traduziu escravos. Estava falando para a gente que vivia debaixo de escravidão mesmo. Que tinha um senhor, um amo, um dono, que não era dono nem do seu nariz. Ao longo da história nós percebemos que o cristianismo foi um dos grandes promotores da abolição da escravatura. Mas nesse contexto, Paulo está dando uma ordem onde a escravidão era fato incontestável. E ele traz uma orientação aos servos, aos escravos. Ele diz: obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ele está dizendo: servos, vocês precisam obedecer em tudo ao seu Senhor. Qual a razão pela qual você tem que fazer isso? Não é para tão somente agradar homens. Não significa que você não deva agradá-lo. Mas não pode ser só agradar homem. Porque diz, se for só para agradar, aí você só vai se empenhar quando estiver sob vigilância. Quando você souber que alguém está te olhando, vendo o seu empenho, sua dedicação, você faz a média. Quando não tiver, você relaxa. Ele diz, então, obedeça em tudo, mas quando você obedecer, não vise somente agradar homens. Faça isso com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Lembre-se que muito acima do seu Senhor, que pode ou não estar te olhando, há um Deus te olhando o tempo todo. E esse é que deveria ser agradado. Agora ele está falando de agradar, querido, num contexto que normalmente a gente isola da vida espiritual. A gente pensa vida espiritual quando tem o meu devocional, quando estou lendo ou estudando a Bíblia, ou mesmo aquilo que diz respeito a me capacitar, a me aperfeiçoar nas coisas do Senhor, quando eu estou na igreja, quando estou exercitando o ministério. Mas o que o texto está dizendo é que cada um de nós deveria trabalhar, dando o melhor de nós, fazendo o melhor possível para agradar a Deus. Você consegue imaginar o impacto que nós teríamos na sociedade se a gente fosse esse tipo de crente? Se cada um de nós desse o melhor de si, ainda que nós não fôssemos os melhores na habilidade, mas colocássemos mais coração naquilo que fazemos do que qualquer outro. Mas o que a gente vê, irmão, não é isso. Eu ouço continuamente empresários, cristãos e não cristãos, às vezes dizendo, eu não quero crente trabalhando para mim. E às vezes você ouve coisas que, meu Deus, isso machuca meu coração. Eu fico imaginando, se a gente de fato estivesse vivendo como deveríamos, nós deveríamos ser os melhores funcionários. Nós deveríamos ser os melhores em tudo aquilo que fazemos, porque a ideia não é fazer só uma média com alguém, é entendermos que o que nós fazemos é para o Senhor. Então, quando falamos de agradar a Deus, de empenho e dedicação, que ele não é só a performance de oração, não é só a performance de leitura bíblica ou devocional, não é apenas o trabalho, se você lidera a célula, se multiplica, se discipula, não, é o que nós fazemos todo dia. O tipo de marido que eu tenho que ser não deve ser apenas com a intenção de agradar a minha esposa. É lógico que isso também é bíblico. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz que o marido deve agradar a esposa deve agradar o marido, mas não pode ser só isso. Eu preciso ser um tipo de marido que mais do que agradá-la, agrade ao Senhor. Eu preciso ser um tipo de pai que mais do que agradar os filhos, agrade ao Senhor com a minha conduta.
Agora, você consegue imaginar em cada área da nossa vida, a gente deixando de separar o que é espiritual do que é secular, entendendo tudo como uma coisa só e vivendo dessa forma? A gente dando o melhor de nós nos estudos, dando o melhor de nós na profissão, dando o melhor de nós em tudo que fazemos. O impacto positivo que a gente não teria. Agora, infelizmente, porque não vivemos o evangelho como deveria ser vivido, a gente está vacinando muita gente, deixando o coração de muita gente blindado para que o evangelho depois não entre. Eu ouço de vez em quando empresário de pastor, dá para contratar crente, não, eles misturam as coisas, acho que porque é da família, vão folgar em cima, não tem que ter produtividade, nós tínhamos que ser os melhores. Agora vamos continuar lendo o texto, Colossenses 3, agora o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, você pode repetir isso comigo, diga tudo quanto fizerdes. Não, vamos falar de boca cheia aí, com gosto, vamos lá. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Agora, olha aqui. Quando a gente fala de amar de todo o coração, a gente entende. Quando a gente fala de buscar de todo o coração, a gente entende. Mas, querido, essa pegada de todo o coração não é só na hora de amar e buscar Deus. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Seja um marido, seja uma esposa, seja o pai, seja o filho, que age para com o Senhor, querendo agradá-lo. Seja o tipo de patrão, seja o tipo de funcionário, seja o tipo de aluno, seja o tipo de professor, que decida agradar o Senhor, que faça para o Senhor e não para os homens. Verso 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Ele está dizendo, você não está servindo esse patrão, você não está servindo esse Senhor. Você está servindo é a Cristo, enxergue Ele atrás de cada oportunidade, viva e se comporte fazendo tudo para Ele, porque no final das contas é assim que Ele vai tratar. Eu tive fome, você não me deu de comer, ou eu tive sede, você me deu de beber. Ele vai dizer, quando você não estava me enxergando, eu estava atrás de cada oportunidade, você deveria ter feito aquilo para mim. Meu filho estava conversando comigo, ele falou, pai, estava escutando a mensagem do Craig Groeschel, lá dos Estados Unidos. E ele usou um exemplo que parece que fez todo mundo acordar de como a gente separa o que na nossa cabeça, não, isso é espiritual, isso é secular. Ele no meio da mensagem fez uma pergunta. Você, engenheiro, que recebe uma proposta de emprego para ganhar o dobro do seu salário, você acredita que é uma coisa boa? Todo mundo respondeu sim. Você acredita que deveria aceitar a proposta? Todo mundo disse sim. Aí diz, você é advogado, que recebe uma proposta para sair de uma firma e se associar a outra, ganhando 3 vezes mais. Você acredita que isso é algo bom? Todo mundo sim. Você acredita que deveria aceitar? Todo mundo sim. Ele falou, e se o pastor de vocês receber uma proposta melhor de emprego, também pode mudar? Aí o silêncio. Porque não, o pastor é diferente. A gente faz o que quer. A gente busca o que é do nosso interesse. Você tem que agradar a Deus. Você cuida das coisas de Deus. Você percebe como a gente separa? Tiago escreve e diz, vocês estão dizendo, hoje amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. Ele não está falando de gente que está numa posição de ministério tempo integral. Ele diz, vocês tinham que estar dizendo, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Nós precisamos viver. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Agradar a Deus, querido, é todo o empenho e dedicação que nós podemos aplicar para honrá-lo. Não é fazer nada para merecer alguma coisa, é uma gratidão de tudo que nós já recebemos. É uma resposta dele, para ele. Eu gosto muito de uma frase de George Whitefield, e aqui eu vou encerrar mesmo. Ele foi um grande pregador da época contemporânea de John Wesley, falava para grandes multidões, teve um ministério de grande impacto. Chegava a ministrar para mais de 10 mil pessoas, sem microfone ou sistema de som. Você consegue imaginar o que é isso? Esse camarada faz uma declaração que reflete muito o que eu tenho na minha alma. Ele diz, nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. Sabe que não é fazer isso para merecer. É fazer isso por gratidão, é fazer isso por honra. Você entende a diferença? 2 anos atrás, antes de meu filho se mudar e estudar fora, ele tinha uma lacuna entre o final do terceirão, né, do terceiro ano, o segundo grau que ele terminou, e o começo da faculdade, para onde ele ia, que o calendário nos Estados Unidos é diferente. Então lá as aulas iam começar só depois das férias de verão, em agosto. Então ele tinha o primeiro semestre livre. Eu falei, filho, nós vamos adequar entre a sua agenda de trabalho os fins de semana para que você viaje comigo.
Eu falei, nesse último semestre, antes de você sair de casa, onde provavelmente você não volte, nós vamos ter um intensivo de discipulado. Eu quero ter tempo, eu quero conversar muito com você sobre muita coisa, mas eu quero que você tenha uma vivência comigo. Porque quando nós fazemos as viagens com a família toda para ministrar, eu não vivo a minha rotina, eu, na verdade, deixo a coisa leve para que a gente possa aproveitar o tempo junto. Eu quero que você me acompanhe no meu ritmo. Combinamos e começamos a fazer isso quase todo fim de semana. Não precisou muito tempo. Eu acho que não tinha completado 2 meses ainda. Um dia ele olhou para mim e falou, pai, como é que você aguenta? Eu acabei de fazer 18 anos de idade, eu não aguento o seu ritmo. Como é que o senhor, que é mais velho, consegue manter esse pique? Ele falou, e eu só te acompanho, ainda fico sentado, não prego, e não tenho todo o trabalho que você tem nesse lugar. Da onde você arranca a força? E eu lembro que aquilo rendeu uma boa conversa para nós. Eu falei, filho, tem um combustível dentro de mim, que eu espero que você aprenda e faça dele o seu combustível. Eu preciso dar o melhor de mim para o Senhor. Eu preciso me doar e dar o melhor de mim. Então, outro dia um irmão perguntou, falou, mas pastor, nesse ritmo de viagem, às vezes que o senhor chega de um fim de semana intenso, ainda tem que encarar os cultos. Aquele sorriso não é fingido, não? Eu falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É lógico que eu vou ficar muito feliz na segunda-feira, quando eu consigo pegar uma cama e não tem hora para levantar. Não é sempre o caso. Eu falei, mas a minha alegria naquele momento não é a tentativa de passar ou impressionar ninguém. É porque de fato eu entendo o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. Eu cheguei essa madrugada às 3h30 da manhã, fui dormir às 4h30 da manhã. 7h30 já tinha que vir para o culto aqui das 8, para encarar as 4 reuniões. Pastor, amanhã dá para se vingar? Não, amanhã cedo vou para São Paulo ministrar, para voltar e ficar terça, aqui o evento depois, todo com vocês. Mas cada vez, meu corpo às vezes está no limite. Cada vez que eu estou diante daquilo, eu fico pensando, para quem eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E eu dizia para o meu filho, isso consegue arrancar o melhor dentro de mim. A Bíblia fala de alguns que, agindo em fé, da fraqueza tiraram forças. Quando nós temos essa fé que se expressa nas atitudes corretas, nós vamos ter que agir de forma diferente. E eu acredito, Deus quer nos levar a um lugar diferente. Isso, eu acredito que Ele já tinha para nós como agente de crescimento espiritual. Mas além disso, nós estamos vivendo um tempo e uma estação diferente de transição. Temos dito e repetido isso, não é só uma mudança de local, é uma mudança de estação na vida da igreja. E eu quero convidar você, meu querido, a dar o seu melhor. Fazer o melhor para Deus. Vira para alguém ao seu lado, fala para ele, faça o melhor para Deus. Para não fazer acepção de pessoas, fale para o outro irmão também. Faça o melhor para Deus. Olhe para cá, isso significa não apenas dar o seu melhor na célula, dar o seu melhor no discipulado, dar o seu melhor no devocional, dar o seu melhor naquela área de departamento. Isso significa dar o melhor em tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Empenho, diligência, dedicação. Vamos viver não o subcristianismo, vamos viver o cristianismo que Deus propôs para nós. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você orasse por alguns instantes. E que você não apenas pensasse superficialmente naquilo que você ouviu, mas que você realmente pudesse questionar diante do Senhor. Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Sua vida familiar agrada a Deus? Sua vida no trabalho agrada a Deus? Sua vida nos estudos, nos seus relacionamentos agrada a Deus? Não apenas por fazer certo ou errado, mesmo quando você está fazendo o que é certo. Você tem dado o seu melhor. O Deus que tem dado o seu tudo, Ele espera que a gente também dê nada menos do que o nosso tudo. E amar de todo o coração, é buscar de todo o coração, mas é também fazer todas as coisas, tudo quanto nós fizermos de todo o coração. Eu sonho com o dia que esse entendimento, essa revelação, essa maturidade vai contagiar a igreja de tal forma
que nós vamos conseguir produzir impacto na sociedade. Até então, a igreja brasileira cresce em número, mas mesmo sendo muitos milhões a mais do que já fomos, e parece que nós ainda não temos produzido muito impacto numa sociedade não cristã. Não afetamos índices de corrupção, não afetamos estatísticas. Aliás, assustadoramente, alguns dos índices de divórcio, de corrupção, de criminalidade são quase os mesmos dentro da igreja do que são do lado de fora. A gente, além de não estar salgando e sendo luz para o lado de fora, a gente está conseguindo manter o padrão nem do lado de dentro. Eu sei que quando a gente generaliza, é injusto com alguns, mas isso precisa abrir os nossos olhos de onde estamos. Nós precisamos nos voltar a Deus de todo o coração, e à medida que fazemos isso, a gente não vai conseguir ser mais amado por Deus, a gente não vai virar merecedor de coisa nenhuma, mas nós vamos encontrar um sorriso de satisfação muito maior naquele rosto. Haverá um dia onde cada nós estará diante do Senhor. Alguém me perguntou outro dia: pastor, o senhor não tem medo de errar? Eu falei: medo? Eu tenho certeza que eu vou errar, não tem como eu não errar. Eu não sou perfeito. Ele falou: mas a ideia de que um dia o senhor vai estar diante de Deus e responder pelos seus erros no ministério não te assusta? Erros, decisões que muitas vezes temos que fazer. Eu falei: não me assusta. Porque o dia que eu estiver diante do trono, olhando nos olhos do Deus onisciente, presciente, de quem não dá para esconder nada, eu vou olhar para Ele e dizer: o Senhor sabe que eu dei o melhor de mim em tudo que eu fiz. Eu tentei andar em toda a luz da palavra que eu consegui ter e alcançar. Eu tentei corresponder e viver dessa forma. Eu falei: não, eu não tenho medo daquele dia. Eu aguardo ansiosamente o dia em que Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E quando chegar esse dia, eu quero ter toda a certeza que eu dei a Ele meu melhor. Eu oro a Deus que você viva de tal forma que garanta a você a mesma certeza. Espírito Santo, nos ajude a não só entender, a processar, a aplicar, a tornar prático a instrução da Tua palavra. Nós clamamos graça, favor, misericórdia do Senhor sobre cada um de nós, para que possamos viver a plenitude do Teu propósito, de forma que Te honre, que Te exalte, que Te glorifique, que Te agrade, e que não atrapalhe ou comprometa aquilo que o Senhor espera fazer através de nós na terra. Que venham dias de uma entrega maior, que venham dias de se fazer o melhor para Deus em todas as áreas. Nós clamamos no nome de Jesus. Abençoa, fortalece cada um dos meus irmãos e irmãs. Que aquilo que recebemos de uma forma generalizada tenha a sua aplicação personalizada pela liderança do Espírito Santo. Aqueles ângulos que não cobrimos direito ou que não conseguimos ter a curacidade necessária, que o Senhor faça isso. É o meu clamor no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.